Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa de Olho na Saúde. E hoje, como a gente costuma fazer de vez em quando, nós vamos tirar o dia para responder as perguntas dos nossos ouvintes, nossos telespectadores. E para isso, conto com meu amigo aqui, Nicolas Trindade, que vai fazer aí as perguntas. Por favor, Nicolas, seja muito bem-vindo e pode assumir aí o posto. Obrigado, doutor Wilson, e seja bem-vindo ao programa de Olho na Saúde. Hoje o nosso tema, a gente vai falar de oftalmologia infantil e também de miopia, alguns dos assuntos mais perguntados nas nossas plataformas. Doutor Wilson, a primeira pergunta que eu te faço é sobre o teste do olhinho, que hoje é lei nacional e obrigatório na maternidade. Por que é tão importante fazer o teste do olhinho? Perfeito, Nicolas. Olha só. Quanto antes se diagnostica uma doença oftalmológica, mais fácil e melhor costuma ser o tratamento. Então, por esse motivo, quanto mais cedo ele é feito, melhor. Por isso, já na maternidade, é feito geralmente pelo pediatra, a primeira avaliação, que é essa do reflexo vermelho ou teste do olhinho. E depois é orientado que ele vá para consulta no oftalmologista, de preferência no máximo até os 6 primeiros meses aí. Muito obrigado pela informação. E até outra pergunta que chegou aqui, é possível que uma criança desenvolva glaucoma? Na verdade, existem vários tipos de glaucoma, inclusive um que pode acometer crianças, que é o glaucoma congênito, que é o glaucoma quando a criança já nasce com ele. E é interessante, Nicolas, tua pergunta, porque muitas vezes os pais acabam demorando um pouco para perceber o problema, porque uma das coisas que ele faz, o glaucoma congênito, é aumentar um pouco o tamanho do olho, tem um nome para isso, chama buftalmo, que é olho de búfalo, vamos dizer assim, olho grande, e também a alteração discreta inicialmente da cor da córnea. A córnea é transparente, na verdade, mas quando ela está com pressão alta, ela tende a ficar levemente opaca, isso dá um tom azulado. E aí os pais acham até bonito, um olho grande, às vezes colorido, e acabam demorando um pouco para descobrir. E quando a gente sabe que quanto antes a gente diagnosticar e tratar, resolve o problema. E é interessante observar o seguinte, no caso do glaucoma congênito, na grande maioria das vezes, quando tratado, ele é curativo, diferente do glaucoma convencional, o glaucoma do adulto. Você fazendo o tratamento corretamente, no tempo certo, essa criança não vai ter mais o glaucoma. Vai precisar acompanhar, lógico, para não ter outras, de repente, consequências aí, mas o glaucoma congênito ele pode ser curado. Muito boa essa informação. E até falando agora de miopia, a gente pergunta aqui, tem algum sinal que indica que a pessoa ela é míope de repente? Uma dificuldade para ver de perto, alguma coisa assim? Exatamente. A miopia é a dificuldade, falando assim de forma mais simples, que a pessoa tem de enxergar de longe. Então pode sim ser observados sinais que vão fazer com que a gente desconfie. Um deles é quando a pessoa, a criança, ou seja lá o adulto, enfim, quando ele se aproxima muito do objeto para enxergar. Isso é um sinal precoce, muitas vezes, da miopia. Outros sinais que podem acontecer, a criança franzir a testa, fazer força para poder enxergar. Outra coisa também nas escolas, a criança se levanta para ir perto do quadro, para poder enxergar ali, para poder ver o que o professor está passando. Outras formas também que a gente escuta no consultório de pais falando, que a gente observa também, inclusive os professores aí têm um papel fundamental, porque eles acabam vendo essas coisas, Nicolas. E uma das coisas que acontece é a criança começar a copiar do coleguinha do lado. Como ela tem dificuldade de enxergar lá no quadro, ela não consegue, ela começa a copiar de quem está ali do lado. E isso é uma das formas que a gente pode desconfiar. Coçar os olhos também, enfim, são os principais. Aproximar, franzir a testa, levantar para ver lá no quadro e copiar do coleguinha. E até falando disso, eu observo algum desses sinais em adultos também, em alguns lugares que eu frequento. Mas agora para o nosso público de casa, você poderia explicar qual é a diferença entre a miopia e a hipermetropia? Bom, de forma simplória, a miopia ela é a dificuldade de longe. E o que causa a miopia, na grande maioria das vezes, é um diâmetro ocular aumentado. Então é o olho que cresceu um pouquinho mais do que deveria. A hipermetropia é o contrário. Teoricamente, assim a gente diz, é a visão de perto que é prejudicada e o olho é um pouco menor do que deveria. E aí se cria dificuldade, principalmente de perto. Mas isso é meio que didático, sabe, Nicolas? Porque quando a pessoa tem um grau muito alto, seja de miopia ou de hipermetropia, ela acaba tendo dificuldade para praticamente todas as distâncias, todas as visões. E até falando de um caso que ficou popular recentemente, que foi da filha do apresentador Thiago Leifert, que foi diagnosticada com retinoblastoma com 11 meses de vida. Eu queria que você comentasse o que seria o retinoblastoma. Não.
retinoblastoma é um tipo de câncer, que é o tipo de câncer ocular mais comum que existe. Ele acomete crianças e também pode ser diagnosticado muitas vezes através do exame de triagem, o exame oftalmológico comum desses que a gente orienta que os pais façam, mesmo que não sinta nada, e o quanto antes fizer melhor. Porque quando descobre antecipadamente, o retinoblastoma, por exemplo, que é esse câncer intraocular, ele acaba tendo um tratamento mais fácil, muitas vezes sem a necessidade, por exemplo, de ter que retirar o olho. Porque se trata de um câncer, se você espera muito, ele cresce muito, ele acaba comprometendo não só a visão da criança, mas ele pode invadir também a caixa craniana, levando a risco inclusive de vida. Então é uma coisa bem séria, uma coisa que deve ser tratada e diagnosticada o quanto antes no exame preventivo. Por isso que a gente sempre fala da importância do exame oftalmológico em crianças, mesmo quando elas são pequenininhas. Tem pais que perguntam, Wilson, mas eu tenho que esperar a criança aprender a ler para fazer o exame? Como é que vai ser feito o exame? Nós temos técnicas para fazer o exame oftalmológico em até nenês, até bebês, através de reflexo, quando ele fica maiorzinho, através de desenhos, de símbolos. Tem várias formas de fazer. E isso é importante que os pais saibam para que possam levá-los para que seja avaliado o quanto antes. Essa informação é muito importante. Não espere o seu filho ficar um pouco mais velho para levar ao oftalmologista. Dr. Wilson, a gente está indo muito bem com o nosso bate-papo, mas agora é hora do nosso intervalo comercial. Nós voltamos em 1 minuto. Fique conosco. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Você que pensa em fazer um investimento, precisa também protegê-lo. Aqui na WN, nós temos os melhores planos de proteção para garantir o seu investimento futuro. Entre em contato conosco e vamos fazer uma cotação. Se sua saúde merece um cuidado especial, há 14 anos, a Policlínica de Martini é a escolha certa em Colorado, Nova Esperança e Maringá. Aqui sua saúde é cuidada por uma equipe completa e atenciosa em cada detalhe. E para seus olhos, conte com a experiência e paixão do Dr. Wilson de Martini para que você enxergue a vida com nitidez. Agende agora, ligue ou mande um WhatsApp para 991720422 e OCC, Policlínica de Martini, cuidando em cada detalhe para que você veja o mundo melhor. Estamos de volta com o programa De Olho na Saúde aqui pela TV Maringá Band. Que bom ter a sua companhia com a gente nesse segundo bloco. Hoje, numa dinâmica diferente, o Dr. Wilson de Martini está respondendo algumas perguntas sobre oftalmologia infantil e também sobre a miopia. Continuando, doutor, falando sobre o assunto, para corrigir a miopia, existe alguma outra forma sem ser o óculos? Sim. A verdade, a correção da miopia vai depender de vários fatores. O principal, mais conhecido, é o óculos. Mas, às vezes, a gente pode lançar mão de outras alternativas, né? Como, por exemplo, a lente de contato e as cirurgias também, dependendo da idade, dependendo do grau. Então, a miopia é um erro refrativo, é uma dificuldade visual que pode ser corrigida de diversas maneiras, entre essas que eu acabei de falar para você. E você falou agora no nosso bloco anterior que o retinoblastoma, né, é um tipo de câncer. Existem alguns outros tipos de câncer do olho? Existem cânceres que acometem os olhos e de diferentes formas, né? Existem cânceres que são metástases, que na verdade vêm de outro órgão para o olho. Existem câncer que são, por exemplo, câncer de conjuntiva, que é essa parte que recobre a parte branca ali, é como se fosse uma membrana ali, né? Às vezes a pessoa vê aquela carninha crescida, aquilo ali não é câncer, aquilo ali é o pterígio, mas algumas alterações ali na conjuntiva, parecidas inclusive com o pterígio, podem ser câncer, tá? Por isso que é a importância da avaliação e do acompanhamento oftalmológico e de prevenção, tá? O que geralmente chama atenção para essa suspeita, por exemplo, dessa alteração na conjuntiva? Está crescendo, sangra, mudou de tamanho, mudou de cor, tudo isso são sinais ali que devem servir de alerta, vamos dizer assim, para que as pessoas procurem o atendimento. E além desse também tem o melanoma, que é um câncer que atinge a parte
Então pode atingir a retina, melanoma de coroide, que na verdade é uma parte interior do olho próximo à retina, interior do olho próximo à retina, e diversos outros. Existem vários tipos de câncer que podem acometer o globo ocular. E até falando que você falou de sinais de alerta, qual seria a frequência ideal para passar por uma consulta no oftalmo? Perfeito, Nicolas. Olha, a consulta oftalmológica preventiva, exceto em situações atípicas, ela deve ser uma vez ao ano. Então você não está sentindo nada, está tudo bem, mas passe com o oftalmologista nessa frequência, principalmente se você já passou dos 40 anos, ou se você ainda é criança e adolescente e está com o olho em desenvolvimento. Essas idades são fundamentais para o bom desenvolvimento da visão para o resto da vida, tá? E a partir daí, dependendo da situação, o médico vai orientar. Por exemplo, uma criança que o grau da miopia está crescendo rápido, vai ser pedido para que ela venha com maior frequência, entendeu? É um adulto que está ali com a pressão do ocular, a pressão do olho no limite, ou já tem ali um glaucoma confirmado, então essa pessoa vai precisar vir com uma frequência maior, para que se houver alguma necessidade de ajuste do tratamento, isso seja feito sem prejuízo da visão dela. E até outra pergunta que chegou aqui, uma doença que é comum nos olhos é a presbiopia, né? A vista cansada. É possível que hoje, com esse consumo de telas pelas crianças, elas desenvolvam isso? Perfeito, Nicolas. Pergunta bem interessante, porque na verdade tem sim, mas são coisas na verdade diferentes, né? Presbiopia, como o nome diz, é envelhecimento natural da visão que ocorre ali ao redor dos 40 anos de idade. Então é aquela pessoa que já passou dos 40 e está tendo que esticar o braço lá na frente para poder enxergar, porque de pertinho já está ruim. Isso acontece pelo envelhecimento natural do músculo e das estruturas oculares que formam o olho, que acabam enrijecendo. No entanto, nosso sistema óptico, nosso olho, ele é formado por músculos, como eu disse, e esses músculos podem se cansar. Por exemplo, qualquer pessoa que faça uma atividade física, por exemplo, caminhou demais, ela vai sentir um cansaço nas suas pernas. E não é porque ela tem um problema na perna, é porque ela forçou um pouco mais do que deveria. Com os nossos olhos é algo parecido. Se você ficar ali forçando muito tempo, os músculos, as estruturas oculares, elas vão se cansar. E pode resultar, então, nessa vista cansada, que nada mais é do que uma dificuldade transitória de visão por um esforço exagerado em determinado momento. Você estava falando, né, dos sinais do retinoblastoma e de cânceres oculares, mas existem alguns sinais de que a miopia, né, está se agravando? Bom, a questão da miopia estar se agravando é quando a pessoa fez a consulta, estava tudo bem, e depois de um tempo ela já sente dor de cabeça. Inclusive, esse é um sinal importante também que eu deveria ter mencionado. Dores de cabeça, está com dificuldade de enxergar de novo para longe, não está tendo que esforçar para fazer aquela atividade que antes ela fazia com facilidade. Também nós temos aí a questão dela voltar a apresentar aqueles sinais de esforço, né, de franzir a testa. Enfim, existem esses sinais que podem sugerir, que sugerem, na verdade, que a miopia pode ter alterado. E a miopia, doutor, já caminhando aqui para o nosso encerramento da edição de hoje, ela pode ser desenvolvida depois da fase infantil, da fase de criança? Sim, ela pode ser desenvolvida, inclusive por doenças que são alheias aos olhos. Por exemplo, um diabetes descompensado, o uso de corticoide, uma catarata que de repente começou antes da hora. Por isso, é importante, eu sempre falo isso, não é toda dificuldade visual que a gente corrige com óculos. Existem dificuldades visuais que são decorrentes de problemas como esses que eu acabei de falar, que merecem um tratamento diferente. E por isso o médico deve ser a pessoa indicada para fazer essa consulta, fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Doutor Wilson, primeiro, obrigado pela oportunidade de mediar esse encontro de perguntas aqui no programa. Considerações finais, onde que o pessoal te encontra? Nicolas, eu agradeço você mais uma vez aí de estar aí com a gente, Obrigado. Ajudando a responder essas perguntas. E eu trabalho na Policlínica de Martini, em Colorado e Nova Esperança, e aqui em Maringá, no Instituto de Olhos Cidade Canção. Meu Instagram, wilsondemartini.oftalmo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua companhia nesta manhã aqui no programa de Olho na Saúde da TV Maringá Band. No QR Code que aparece aqui na tela, ó, você confere o nosso canal do YouTube com programas completos, esse e outros mais. Até mais, pessoal!